Então, pessoal, para a gente dar fim aos movimentos, a gente vai ver queda livre, movimento, lançamento vertical, já que já vimos movimento retilíneo uniforme variado e os vetores. Importante sempre ver vetor antes do movimento lançamento vertical para a gente entender de direção e sentido, tá? No movimento de queda, nas proximidades da superfície da Terra, qualquer corpo atravessa uma camada de ar, que oferece resistência à passagem desse corpo. O efeito dessa resistência é maior em alguns corpos do que em outros, dependendo principalmente do seu formato. Aqui a gente vai ter uma aceleração diferente da queda do elefante para a queda ali da formiguinha. E desprezando a resistência do ar, corpos soltos próximos à superfície da Terra caem em queda livre com aceleração escalar. O valor dessa aceleração é conhecido como gravidade e é indicado pela letra G. Então, como a gente vê aqui, ó, em cada tempo t, a gente vai ter um tempo que a maçã caiu. Diferente, né? Um tempo diferente do outro, porque isso aqui tem muito a ver, tem uma relação muito forte com a gravidade. E quais são as fórmulas usadas para o cálculo desse movimento? As fórmulas usadas para o cálculo desse movimento a gente já conhece. Uma delas é Torricelli, que nos diz que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Variação do deslocamento. A gente sabe que a variação do deslocamento é deslocamento final menos deslocamento inicial. O que vai mudar neste caso aqui, pessoal, é que a gente vai trocar o A de aceleração pelo G de gravidade. Outra equação também que a gente usa para calcular esse movimento é a equação da função horária das posições, que nos diz que S é igual a S0, né? S inicial vezes a velocidade inicial, vezes t, vezes 1/6 a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. A mesma coisa, pessoal, a única coisa que a gente vai mudar é a aceleração pela gravidade. E aí a gente vai ver um exemplozinho. Qual é a velocidade com que uma pedra abandonada de uma altura de 45 metros atinge o Sol? Despreze a resistência do ar e adote G com 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, alguns exercícios podem trazer a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, depende se o probleminha não falar a qual gravidade adotar, vocês adotem daí 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos usar a equação de Torricelli aqui. A gente quer saber, então, a velocidade final, né? Tá perguntando aqui a velocidade final com que a pedra é abandonada de uma altura. Então, não tá falando em lançamento, não tá falando em nada, então a gente vai adotar aqui Torricelli, tá bom? E a velocidade final é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, vezes a variação do deslocamento. Aí eu só substituir ali. A gente sabe que quando a gente tem uma variável a ao quadrado, a gente vai elevar o valor do outro lado na raiz e a gente vai ter velocidade igual a 30 metros por segundo. No movimento lançamento vertical, o que muda? Nada. Nada, prof, não. É praticamente tudo igual. O que a gente vai ter que atentar aqui bastante vai ser o sentido do lançamento. Por isso, da gente entender um pouquinho de vetor antes. Porque dependendo do que o probleminha nos falar, a gente vai ter que adotar a gravidade como negativo, tá? Então, prestem bem atenção. Quando falar em altura máxima, vai inverter o movimento e a velocidade final vai ser zero. Quando no probleminha também falar em lançado, jogado, a velocidade também vai ser zero. Então, atente a algumas palavrinhas nos probleminhas, tá? O referencial, ele vai apontar a forma que vai descer, por isso dos vetores de novo, tá, pessoal? Então, sempre deem uma olhadinha, porque se o vetor apontar para baixo, a gente vai ter que a variação, o deslocamento final dele vai ser zero, tá? Vai ser ao contrário do que a gente vinha já vendo em outros movimentos. Então, aí um exemplinho. Com qual valor de velocidade escalar devemos lançar uma pedra verticalmente para cima para que ela atinja a altura máxima de 12 metros? Despreze a resistência do ar e adote a gravidade igual a 10 metros por segundo. Aí aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai usar a mesma equação de Torricelli, porém, como a gente viu antes no slide anterior, a gente sabe que quando é falado em lançado, jogado,
a gente tem que a velocidade final é igual a zero. Então, é a única coisa que vai mudar ali. E a gravidade, como também é falado em lançar, a gente vai ter menos 10. Daí eu só fui ajeitando ali para vocês verem, né? Porque como está tudo aqui multiplicando, vai multiplicar tudo e vai levar junto o sinal do negativo. Então, vai ficar menos. Aqui, eu lancei este aqui para o outro lado para ficar positivo, mantém aqui, né, o V0 ao quadrado positivo, e eu só rearrumei aqui. Este 240 é o valor de 2 vezes 10 vezes 12. E como a gente viu antes, né, ela vai para a raiz e a gente vai ter que a velocidade é 15,5 metros por segundo. Sabendo todos esses procedimentos agora, vocês vão conseguir fazer os exercícios propostos.